Deixa aí aberto em Neemias capítulo 2. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, voltamos o rosto a Ti em oração, para rogar ao Senhor que use de misericórdia conosco essa noite. Ah, Deus, o quanto necessitamos de uma demonstração do Espírito Santo e de poder. Já estamos fartos de palestras, fartos de promessas que o Senhor não fez, fartos de cultos, shows, fartos, Senhor, de motivação sensacionalista. Necessitamos de uma demonstração viva, poderosa do Espírito Santo. Eu não sei se vai fazê-la hoje. Eu não sei se sou digno de receber tal pedido. Eu não sei se queres fazer. Contudo, Senhor, do homem são as intenções do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Se aprover ao Senhor, segundo o beneplácito da sua vontade, assim o faz. Todavia, receba glória para si. Faz teu reino avançar, Senhor, e nos conforma à imagem do seu Filho. Mais esse dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Presta atenção. Para quem não veio domingo passado, eu ensinei a partir do livro de Neemias, no capítulo 1 de Neemias. O que trata o livro de Neemias? Ele trata da reconstrução da cidade de Jerusalém, principalmente dos muros e das portas. Muros de pedra, portas de madeira. Ele trata disso. A cidade de Jerusalém havia sido destruída pelo império predominante da época, o Império Babilônico, sobre a égide, a liderança de Nabucodonosor. Ele invade, destrói, saqueia e leva a maioria da população para o cativeiro na Babilônia. Depois de 70 anos, Ciro é quem vai dominar, Ciro é quem vai ter domínio da maior parte do mundo na época. 70 anos depois do cativeiro, Ciro sobe ao poder. E Deus, cumprindo a promessa de Jeremias, através de Ciro, liberta o povo do cativeiro. Permite que o povo retorne da Babilônia para a sua terra natal, para Israel, para Jerusalém. E permite que eles reconstruam a cidade. A primeira leva vem sob a liderança de Esdras e Zorobabel, que vão reconstruir o templo, o altar, vão restituir o culto a Yahvé. E depois as demais levas sob a liderança de Neemias. Neemias vem com o propósito de reconstruir agora a parte frontal da cidade, os muros, as muralhas, as portas, a estrutura social, civil da cidade. Esse é o objetivo de Neemias. E eu usei este livro para fazer um paralelo com a reconstrução da sua vida. Ele também é um tipo. Tudo que se diz respeito de reconstrução, recomeço, reinício, o livro serve para isso. O livro é pertinente e atual. É a história de um homem que vai reconstruir sua pátria, a sua história, sua família, a sua vida. O livro serve para você que mudou-se para Franca, que mudou-se para essa igreja, ou que passou por situações, crises e problemas que devastaram a sua vida. A situação de Jerusalém era uma situação de ruínas, estava destruída, estava entre escombros, havia
ela perdeu a sua beleza, a sua forma, para estar em completa ruína. E essa pode ser a história da sua vida. Esse império judeu já foi poderoso, com a conquista de Josué, a posse das terras prometidas, os poderosos exércitos. Israel foi se firmando como nação, e foi se firmando como um poderoso império. Com a subida de Davi no trono, então se edifica a cidade de Jerusalém, e a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, o império davídico é então aclamado, temido, respeitado em todo o mundo, pelas suas riquezas, pelo seu poder bélico e pelo culto ao Deus temido em todas as nações, ao Deus Yahvé, Adonai. Contudo, esse tempo passa. Por causa dos pecados sucessivos dos reis, Deus envia profetas dizendo: se vocês não se arrependerem, o reino será dividido, o reino será diluído, e vocês irão para o cativeiro. Eles não dão ouvido às vozes dos profetas. São levados um reino para o cativeiro assírio e o outro para o babilônico. O do cativeiro assírio nunca mais retornam, é dissipado ali o reino do norte. Só resta o reino do sul, Judá, que está preso na Babilônia. Então Deus usa de misericórdia e promete tirá-los de lá. Depois de 70 anos de cativeiro, termina. Depois de 70 anos, termina o cativeiro. E Deus, através de Ciro, permite que os judeus reconstruam as suas vidas. É a sua história. Talvez você já esteve por cima, já foi um homem respeitado, uma mulher respeitada, já teve uma família respeitada, uma condição financeira, profissional, social respeitada, um ministério, uma condição espiritual respeitado, de vigor, esteve por cima, mas algo saiu errado, você foi atacado, golpeado, os planos não saíram de acordo com o que você esperava, e o que aconteceu? Você desabou, você viu a sua vida, casamento, família, ou você viu a sua história se despencando, caindo, indo à ruína, e a sua realidade hoje, talvez, é a mesma de Jerusalém: escombros, ruína, falência, destruição, talvez física ou espiritual, financeira e econômica ou emocional, familiar, ou você é daqueles casos graves, que o ataque do inimigo não deixou nenhuma área sem ser afetada, todas sofreram agravo, todas sofreram as retaliações, todas receberam sequelas desse ataque. Então essa mensagem é para você. Você necessita de reconstrução, se reerguer, reconstruir esse lar, reconstruir esse casamento, reconstruir a sua fé, a sua aliança com Deus, reconstruir sua vida profissional, financeira. A mensagem é para você. E eu começo a mensagem dizendo: você não pode ficar parado, vendo a ruína, o caos que está a sua vida. Essa palavra caos é usada em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia. A palavra ali que se usa é caos, sem forma, vazia. Talvez assim está a sua vida, um caos, sem forma, vazia. Então Neemias fica sabendo, Deus vai usar um homem para reconstruir a cidade. Neemias, um judeu que estava na Pérsia, na fortaleza de Suzã, na Pérsia, e era copeiro do rei atual, Artaxerxes. E
ele estava ali servindo ao rei a 1.400 quilômetros de Jerusalém, onde estava arruinado. Ele encontra um dos seus irmãos, israelitas, judeus, pede informações do estado da cidade. Então é que esse irmão, Hanani, dá a ele a informação e mostra o estado que está. Olha, Jerusalém está com os muros fendidos, as portas estão queimadas a fogo, o povo está em grande miséria, passando fome, e em desprezo, e em opróbrio, está uma vergonha, está abandonado. Então, aí começa a saga de Neemias para reconstruir essa cidade. Hoje também começa a saga da reconstrução da sua vida. Vimos na primeira parte, domingo passado, qual foi a reação de Neemias ao saber a condição da cidade. Qual foi a reação de Neemias diante da condição da cidade? É a mesma reação que você tem que ter diante da sua condição profissional, da sua condição familiar, da sua condição social e principalmente da sua condição espiritual. Qual foi a reação de Neemias? Neemias começa pela parte espiritual. Neemias começa pela parte espiritual. Você vai ler no capítulo 1, e tendo ouvido isso, Neemias dizendo, tendo ouvido isso, ouvido o quê? Ouvido o estado que estava Jerusalém. O que ele faz? Me assentei, lamentei e chorei, jejuei, estive orando perante o Deus do céu, dizendo: ah, Senhor Deus grande e terrível. O primeiro passo de Neemias ao saber a condição dele foi uma atitude espiritual. A maioria de vocês está condicionada a agir em âmbito natural primeiro, por isso vocês não têm sucesso. Como assim? Quando vocês estão, olha, escuta o que eu vou dizer, talvez é um dos princípios mais importantes da pregação. Quando vocês se deparam com uma grandiosa crise no casamento, ou financeira, ou seja qual for, e ela atinge nuances, ela atinge o ápice, a primeira atitude de vocês, primeiro movimento de vocês, é uma atitude natural. Eu vou dar um telefonema, eu vou no banco fazer um empréstimo, eu vou quebrar o pau com aquela pessoa, eu vou resolver isso agora. A primeira reação de vocês é tomar uma medida natural. A primeira reação é tomar uma medida natural. Não é assim que crente faz. Não foi assim que Neemias fez. Logo você vai tomar uma decisão precipitada, uma conclusão precipitada, vai agir na carne. Neemias não fez isso. A primeira coisa que Neemias foi fazer foi consultar a Deus, foi entrar em período de jejum e oração, foi se consagrar, se separar, até que Deus lhe desse a direção. Vocês não. Eu vou quebrar o pau, eu vou dar um telefonema, eu vou fazer um empréstimo, eu vou viajar, eu vou fazer um negócio, eu vou tentar uma estripulia. Não, a Bíblia é clara nisso. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É uma palavra dita por Jeremias. Ele está dizendo: maldito o homem que confia nos talentos naturais, que dá ênfase na carne, no natural. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O que ele está querendo dizer? Não adianta. Aí o texto continua: inútil é
levantar de madrugada e comer o pão das dores, porque Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Neemias sabia, se Deus não edificar Jerusalém, não vai adiantar eu edificar. Se Deus não guardar Jerusalém, não vai adiantar eu guardar. Maldito é o homem presunçoso, que tenta resolver tudo na astúcia, na presunção, na carne, nos planos. Ele tem que confiar no Senhor. O primeiro passo para a reconstrução da sua vida é espiritual e não natural. A maioria de vocês perdem porque estão lutando na carne. Está batendo boca com a filha, está batendo boca com o marido, está manipulando pessoas contra outras pessoas para provar a sua situação, está tentando planos, negócios, compra, venda, assinaturas, sem antes consultar a Deus, reservar um momento de consagração. O primeiro tijolo do muro, quem coloca é Deus e não você. A primeira pá de cimento, quem coloca é Deus e não você. Você não pode se precipitar. Muitos fazem isso, presta atenção. Por causa da pressão, porque a crise vai atingindo o clímax, porque as pessoas são tomadas de êxtase, elas começam a se precipitar. Você quer isso na prática? Quem mandou fazer o que você está fazendo? Foi Deus? Quem mandou? Quem mandou você comprar isso? Quem mandou você vender? Quem mandou você viajar? Quem mandou você falar isso para sua esposa? Quem mandou você tomar essa medida na tua casa? Essa medida veio de um longo período de oração e jejum? Essa medida veio de uma pesquisa profunda da Escritura? Essa medida veio depois de passar horas e dias e meses em consagração? Não, está começando errado, vai quebrar a cara. Se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não está à frente do projeto, em vão trabalham aqueles que a edificam. E Neemias sabia disso, e ele se consagrou. Quanto tempo durou a consagração de Neemias? Vamos ver aqui, Neemias capítulo 1, deixa aberto aí no livro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Agora o capítulo 2, Neemias 2, verso 1, no mês de Nissan. Vamos aí, presta atenção. Eu vou narrar hoje o início da reconstrução dos muros. Quando Neemias ficou sabendo, Denilson, do estado de Jerusalém, era Nissan, era Quisleu, novembro e dezembro. Quando ele foi começar o projeto, era Nissan, março e abril. Ele ficou sabendo do estado de Jerusalém em Quisleu, novembro e dezembro. Ele foi iniciar o projeto em Nissan, março e abril. O que significa? De abril até dezembro, de dezembro até abril, 4 meses. A consagração de Neemias durou 4 meses. 4 meses sem pegar em um tijolo, 4 meses sem dar um telefonema, 4 meses sem fazer uma compra, 4 meses sem tomar uma decisão, 4 meses, mas 4 meses fazendo o quê? Se consagrando. Por que 4 meses? Porque Neemias não ia reconstruir a casinha de boneca da tua filha. Neemias não ia reconstruir o jardim do Sochiquinho. Neemias ia reconstruir uma cidade. Ou seja, a obra que Neemias estava engajado exigia uma intensa consagração, uma leitura
leitura minuciosa, eu acredito que a obra que você está envolvido, a crise que derrubou você, o projeto que você está envolvido é grandiosíssimo e ele exige uma grandiosa consagração. Mas por que mais ele demorou 4 meses? Entendeu? A primeira parte foi a parte espiritual. A segunda, Neemias vai pôr a mão na massa. Por que 4 meses? Mateus, Lucas. Por que 4 meses? Júnior. Por quê? O que eu aprendo aqui para a reconstrução da nossa vida? Primeiro, ela começa no céu e não na terra, âmbito espiritual. Segundo, ela tem que ter uma duração razoável. Terceiro, por que entre o relatório que ele recebeu do Estado de Jerusalém e a reconstrução levou 4 meses? O que ele fez durante os 4 meses, além de se consagrar? Neemias está fazendo, escute aqui, esse tópico é importantíssimo. Você quer reconstruir sua vida? Diz amém. 4 meses. Neemias está fazendo um planejamento. Como é que está a cidade? Está destruída, está tudo perdido, está tudo queimada. Nossa, pega os cavalos, vamos lá agora. Não, peraí, Neemias. É um grandioso projeto. Você tem que planejar, fazer uma leitura, uma avaliação, para saber como você vai dar início ao projeto. Meu irmão, você, para reconstruir a sua vida, você precisa de um planejamento. Olha para o seu estado, olha para a sua condição. Não adianta sair a esmo, dar tiros no ar, socos no ar. Você está esgotando os seus cartuchos, os seus recursos, e não está acertando o alvo. Você está usando energia, empregando força, energia, recursos financeiros, fé, oração, mas sem um alvo definido, você vai fracassar. Neemias não fez isso, ficou 4 meses quieto, fazendo o quê? Um planejamento. O que significa? Senta com a tua esposa, senta com teus filhos, senta com teus pais, faça reuniões, discuta o que está acontecendo, faça uma leitura, para que você reconstrua. Deve haver um planejamento. E como que se planeja? Faça uma reunião no lar, sente com a sua esposa, indague, questione, pergunte, responda a ela. Sente com seus filhos, indague, pergunte, questione os seus filhos. Sente com toda a sua família e diga o que está acontecendo, onde nós estamos errando. Vamos num comum acordo iniciarmos um projeto. Planejamento. Planejamento. Senta com seus funcionários, senta com os teus obreiros, senta com seus pastores, senta com seus subalternos, senta com seus liderados, senta com sua equipe, senta com a sua mulher, se a crise for no casamento, senta com seus pais, se a crise for entre pai e filho, senta com a família, se a crise for na família, senta com os pastores, se a crise for espiritual, senta, faça um planejamento. Amanhã eu vou orar e jejuar. Vai orar e jejuar para quê? Vai orar e jejuar o quê? Quantos dias? Que jejum? Para qual alvo? Não sei. Não adianta. Não, eu vou vender e comprar isso e para aquilo. Mas como? Baseado em que leitura? Em que circunstância? Com quais orientações? 4 meses planejando. Como é que eu vou reconstruir
essa cidade. Senta. Provérbios 24:6 diz assim: olha, com conselheiros prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Com conselheiros prudentes tu farás a guerra, e a vitória com conselheiros prudentes. Reuniões, planejamento, sintonia, harmonia entre você e a equipe que está envolvida na reconstrução. Provérbios 11:14: não havendo sábios conselheiros, o povo cai. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, eles se firmam. Foi o que Neemias foi fazer, foi consultar o conselho. Planejamento. Quantos estão entendendo? Diz amém. A reconstrução, ela começa no capítulo 2, ok? Ela começa com Deus, já vimos isso. Foram 4 meses orando, jejuando, refletindo. A reconstrução se inicia com Deus e em Deus. 4 meses se consagrando e 4 meses fazendo o seu planejamento. Olha só, durante 4 meses, ele não tomou uma decisão sequer, não deu um passo, não colocou um tijolo, não fez nada. Por quê? Porque em 4 meses Neemias não fez nada, porque ele estava esperando. Ele não ficou 4 meses orando, jejuando, para quê? Buscando uma resposta de Deus. E enquanto Deus não falasse, ele não começava. No capítulo 2, Deus responde Neemias. Então ele vai começar. Vamos ver, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca estivera triste antes. Aqui, capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, 4 meses depois, vai começar a reconstrução. A resposta começa aqui, março e abril do ano seguinte. Como a resposta vem? Verso 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Até aí. Quatro meses depois, Neemias, na fortaleza, no palácio de Suzã, orando, o rei percebe que Neemias está triste. Então o rei vai indagar a Neemias. Então Neemias conta, etc. tal. E o que o rei faz? O rei se dispõe a ajudar a Neemias. Notem aqui, a resposta veio do rei. Neemias não procurou o rei, Neemias não comunicou o caso ao rei, Neemias não teve nenhuma atitude, o rei teve a iniciativa. Ou seja, Deus respondeu a Neemias através do rei Artaxerxes. Você precisa esperar Deus responder você. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai considerar o seu jejum. Leve o tempo que for, seja da forma que for, Ele irá responder-te. Num belo dia, 4 meses, servindo o rei diz: eu proponho te ajudar. Sabe o que é isso? Provavelmente, escute, Neemias nos 4 meses, dado a magnitude da obra, ele não sabia como começar, como fazê-lo, ele não sabia. Provavelmente Neemias nos 4 meses,
orou assim, ó: Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Eu não tomarei atitude nenhuma, me dê um sinal de quando eu começo, a forma que eu começo, a maneira que eu começo. Eu não farei nada sem que me dê um sinal claro, específico, direto, objetivo. E no mês de Nissan, um dia servindo ao rei, o rei diz: eu proponho te ajudar. Veio a resposta. Veio a resposta. Depois de 4 meses, a porta se abriu. O rei notou que Neemias estava triste e foi indagar, inquirir, questionar Neemias. Quando Neemias apenas narra a história, o rei diz: o que queres que eu te faça? Parecia até Jesus dizendo para o cego: o que queres que eu te faça? O que me pedes agora? Como eu posso ser solícito a você? Como eu posso ser útil a você? Neemias vai dizer ali: bingo. Deus respondeu. Meu irmão, depois de 4 meses, a porta se abre. 4 meses fazendo um planejamento, 4 meses orando e jejuando, sem dar uma iniciativa, dizendo: Deus, me dê um sinal. 4 meses depois, a porta se abre. Verso 4, Neemias 2, verso 4. Disse-me o rei: olha o que o rei disse: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Vixe, vamos olhar aqui. Você notou algo aqui, Danilo? Eles estão tendo um diálogo. Como é que ele orou durante um diálogo? Eu estou conversando com você: Neemias, por que você está triste? Ah, porque o sepulcro dos meus pais estão enterrados. O que queres que você faça? O que você quer que eu faça? Aí ele orou. Provavelmente aqui foi uma oração em espírito. Ele ia ajoelhar e orar. Neemias orou em espírito. Você não tem ideia o que eu vou falar agora, Felipe. Quando o rei pergunta para ele: o que eu posso fazer? A porta abriu. Neemias pensou: 4 meses que eu estou num desespero, 4 meses orando, jejuando, 4 meses pedindo a resposta. A porta abriu. E por que você vai orar? Eu vou orar para falar a coisa certa ao rei, para fazer a coisa certa, porque senão eu estrago tudo. Resumindo, sabe o que Neemias orou? Eu não posso perder essa oportunidade. Quantas vezes Deus abre portas para você, Deus mostra claramente o que fazer, como fazer, e você vai lá e estraga tudo. Por quê? Falta de oração, confirmação. Neemias: Deus, me dá sabedoria. Como eu vou me pronunciar esse rei? Como eu vou responder? Então ele faz uma oração em segundos em espírito, porque a porta estava aberta. Ele não podia perder aquela oportunidade. Aqui nós aprendemos mais uma vez a importância da oração. Você, quando está fechando um negócio, você ora em espírito. Quando está numa reunião, ora em espírito. Quando está para fechar um negócio, ora em espírito. Busca a confirmação de Deus. Então as oportunidades escorregam da sua mão. 4 meses. Abriu a porta. E o rei pergunta: que me pedes? Neemias orou. Eu não posso falar besteira uma hora dessa, senão eu perco essa oportunidade. A prática da oração em espírito, da meditação, a prática de ter paz, de ter confirmação no coração, de ter certeza absoluta do que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Foi o que Neemias fez. Verso 6. Então o rei estando a rainha sentado junto a ele, disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo.
Vamos continuar com a narrativa de Neemias. Ele explicou o caso para Neemias. O Neemias explicou o caso para o rei, sabia? Sabe o que o rei fez? Neemias explicou o caso para o rei. Ó, minha vida está destruída, está tudo queimado, cheio de buraco, o povo está passando fome, vergonha, miséria, desprezo, está uma lambança, está tudo desgraçado, ferrado, destruído, fundo do poço, não tem jeito de ficar pior. O senhor já viu o filme Massacre da Serra Elétrica? Então, eu estou na 8ª edição, eu sou o personagem principal, eu sou aquele que perde as vísceras no filme. Eu estou precisando de ajuda. Sabe o que o rei fez? Sim, eu te ajudo. O que eu aprendo aqui? Depois da nossa sinceridade de confessar nossos pecados a Deus e a nossa crise, depois de apresentarmos a Deus nossas razões, depois de olharmos para o nosso estado de miséria e ruína, iniciar um período de jejum, oração, buscando a Deus e pedindo a misericórdia, Deus então envia um homem. Deus então usa um homem. Deus abre o coração de um homem para aprovar, para apoiar e para investir em Neemias. Deus há de colocar alguém na sua vida. Deus há de enviar um anjo do Senhor para te acolher, para te socorrer, para te consolar, para te amparar. Deus tem cuidado dos seus. Quando o rei viu o estado que estava Neemias, quando o rei ouviu a história de Neemias, o rei se comoveu, se condoeu, teve compaixão e disse: eu vou te ajudar. Deus irá enviar na sua vida alguém. Deus vai enviar. E olha o que ele continua dizendo, olha o que o rei fez. Veja o cuidado de Deus com Neemias. Veja só, vamos começar. Espera aí. Com verso 7. E ainda disse ao rei: se parecer bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates. Presta atenção. Para Neemias ir, ele precisava de aprovação jurídica. Ele ia passar por alfândegas e entrar no perímetro de Israel. Ele poderia ser barrado, preso, até morto. Ele precisava de um visto do rei. O rei deu o visto. Peço cartas. Segundo, 8. Como também cartas para Asaf, guardas da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas. Ele precisava também de uma... Quando você tem um documento que vale dinheiro, como é que é o nome? Esqueci. Uma promissória nas mãos para comprar madeira. Terceiro, verso 9. Então fui aos governadores da além do Eufrate e entreguei as cartas ao rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aí. Por que que ele colocou? Olha aqui, gente. Por que que ele deu uma carta, um visto? Por que que ele deu uma promissória? E por que que ele mandou guardas? O rei Artaxerxes trouxe provisão jurídica, trouxe provisão financeira e trouxe proteção. Você vai para Jerusalém com visto, você vai para Jerusalém com matéria-prima e você vai para Jerusalém com uma escolta. Você tem todo o meu apoio, Neemias. Eu vou te dar recurso jurídico, recurso financeiro e proteção. Olha o cuidado de Deus com Neemias. Ninguém vai tocar em você, não vai te faltar nada e você terá toda a minha aprovação. Na obra da sua reconstrução, Deus tem cuidado de você. Você precisa de recursos
Ele deu uma promissória, ele deu uma carta de crédito para Neemias. Neemias pode comprar madeira, pode comprar tijolo, pode comprar pedras. Eu darei todos os recursos necessários para você erguer essa cidade. Deus está mostrando aqui a providência dele. Você está sem recursos? Sem nada, sem condição nenhuma. Meu irmão, Deus vai providenciar os recursos. É a providência divina. É o Deus que supre necessidade. É o Deus que investe, patrocina o seu próprio povo. Por que ele mandou uma escolta? Porque Neemias podia ser saqueado no caminho, sequestrado no caminho, morto no caminho. Poderia haver oposição. E ele manda uma escolta para levar Neemias seguro. Você sabe que nessa tarefa de reconstruir a sua vida, vai haver oposição, vai haver um levante ferrenho, vai haver uma represália, mas Deus há de cobrir você com as suas asas. Deus há de providenciar uma guarda especial para cobrir e guardar você. E o apoio jurídico? Papéis, juízes, aprovação. A carta do rei aprovando significa assim, ó: Neemias tem legalidade para fazer o que está fazendo. É legal. Toda a obra que ele está fazendo é legal. Na reconstrução da sua vida, naquilo que você está se empenhando, é como se você tivesse a assinatura de Deus nesse contrato de reconstrução, dizendo: eu sou com você, eu aprovo o que você está fazendo. Você está fazendo uma obra lícita, honesta, justa, e você tem todo o meu apoio. Os recursos que Deus providenciou para Neemias, ou trazendo para a prática, que é muito simples. Precisa mexer papéis, processos, casos, assinaturas, instâncias, julgamentos. Deus vai providenciar. Deus pode providenciar, Deus pode mexer e dar uma sentença favorável na sua situação. É como se Neemias estivesse naquele caso, estivesse sentenciado a padecer, mas vem Artaxerxes e dá uma sentença favorável. Vai, meu filho, reconstrui. Deus vai te dar uma sentença favorável para a reconstrução da sua vida. Você crê no que eu estou falando, ou vai ficar me olhando com esse olho inchado? Amém? Amém. O cuidado de Deus. Agora o verso 11. Verso 10, melhor dizendo. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Verso 11... Verso 10, aliás, o que a gente vê? Rumores de uma resistência. A Bíblia é perfeita. Logo no início, o rei já tinha aprovado, melhor, Neemias já havia sabido do estado de Jerusalém, já havia orado, jejuado 4 meses, já tinha o projeto, a planta da reconstrução na mão, tinha a aprovação do rei, tinha o patrocínio e tinha a escolta. Ele iria iniciar o projeto. Tobias e Sambalate, daquela região, ficou sabendo. E não se agradaram. Rumores de uma resistência. Presta atenção, aqui
é estratégico, não é coincidência. Quando eu quero evitar uma obra, o avanço, a vitória de alguém, eu não tento interceptá-lo no meio da prova. Eu tento impedi-lo de correr, impedi-lo de iniciar. Satanás sabia o perigo que representaria a reconstrução disso aqui. Então ele tenta interceptar a obra no início, antes que ela comece. Agora você vai entender porque você tem tanta dificuldade de se reerguer. De reerguer tua empresa, de reerguer tua família, de reerguer teu ministério, a tua vida espiritual. Porque quando você começa a ver os aparatos ao seu redor, e você sente que está pronto, e vai dar início, a oposição aparece para causar desânimo em você, para desencorajar você, para impedir que você lance os alicerces ou erga o primeiro tijolo logo no início. Você já viu? Quantas vezes você já se prometeu? Semana que vem eu começo um jejum. Nada. Semana que vem eu vou reformar isso. Nada. Agora eu vou dar um jeito na minha vida. Nada. Você já viu isso? É a oposição se levantando no início. Desânimo, calúnias, para te desencorajar. Olha só, escuta! Escute isso aqui. Satanás sabe que o primeiro passo, Júnior, é o mais importante de todos. E ele vai fazer de tudo para você não dar o primeiro. O primeiro passo, porque você já viu, você está ali, a hora que deu o primeiro, vai embora. É o primeiro. Então ele vai exercer, André, uma opressão ferrenha, uma oposição ferrenha, para que você fique debaixo dos escombros e não saia de lá. Ele vai fazer isso. E peça para o Espírito Santo trazer desdobramentos da mensagem. Jovens, está tudo bonitão aí, está pensando, não é para mim. E quando você se decide se consagrar e não consegue? Evangelizar na escola e não consegue? Ler a Bíblia inteira, ler livros, fazer votos, ir nas ruas, fazer qualquer coisa, honrar a mãe, mudar o seu quarto, a sua vida. É um projeto. Quando você vai tentar, você está tentando a semana que vem, já faz 2 anos, né? E nunca chega essa semana que vem. Oposição. O primeiro passo é muito importante. Agora, olha o verso 11. Não, espera aí. Agora você vai ver o verso 11. Silvana, o método que o diabo usa para impedir você de reconstruir. Vamos ver o método que ele usa. É o capítulo 2, o verso 19. Porém Sambalate o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que quereis fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha o método que o inimigo usa. Sabe qual que é o método, André? Desprezo. Desprezo. Quem é esse povinho? Quem que é essa gentinha? Quem que é essa ralé? Ouvindo que eles iam reconstruir, desprezaram Neemias, aqueles judeuzinhos. É o desprezo, é dizer: você, Ângelo, você não vai dar nada na sua vida. Você, Alexandre, vocês. Mesmo método que Golias usou contra Davi. Quando Davi vem, aquele menininho, a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? Golias, 3 metros de altura, 400 quilos, um guerreiro fenomenal, um menininho pastorzinho. A Bíblia diz que quando Golias viu o menino, o desprezou. Só por acaso algum cão para vir comigo com paus e pedras? O desprezou, fala: você é ralé, você é nada. Esse é o método do inimigo.
diminuir você, denegrir você, rebaixar você, mexer na sua estima, nos seus complexos, dizer você não pode, você não é, você não faz, você nasceu para viver aí, nos escombros. Agora, qual foi a reação de Neemias? Qual foi a reação de Neemias? Presta atenção, Neemias está com o primeiro tijolo na mão e está indo. Aí vem o inimigo, para. Está iniciando, não iniciou ainda. Para. E desprezou. Qual foi a reação de Neemias antes do primeiro tijolo? Verso 20. Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe como é que Deus respondeu, Marcelo? Como é que Neemias respondeu? Primeiro, Deus é comigo. Segundo, deixa eu ver aqui o termo. Segundo, disporemos. Terceiro, reedificaremos. Quarto, vocês não têm parte nessa obra. Sabe como que Neemias respondeu à ameaça do inimigo? Sabe como ele respondeu? Disse assim, ó. Então responde: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Neemias disse assim: não, Deus está comigo, Deus está nessa obra, Deus está à frente do meu projeto, eu não vou recuar. Segundo, ele diz assim: Deus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, vamos continuar, vamos construir, vamos nos dispor. É isso. A ameaça do inimigo era para quê? Para recuar. O que Neemias fez? Não, nós vamos avançar, eu não vou desistir, eu não vou abandonar minha família, eu não vou deixar meu projeto, eu não vou abrir mão do meu chamado, eu vou me dispor. Terceiro, nos disporemos e reedificaremos. Mas o que é isso, Natanael? Reedificaremos? Ele não tinha começado ainda, não tinha feito nada, mas ele falou: não, nós vamos reedificar. Neemias estava olhando lá na frente. Tobi e Sambalate, eu já estou vendo um muro com 20 metros de altura. Eu vou reedificar. Fé. Neemias já estava contando com a conclusão do muro, com a vitória. Fé. Primeiro ele bate no peito: Satanás, Deus está comigo. Segundo, eu não desistirei dessa obra. Terceiro, pela fé eu vou concluí-la. Reedificaremos. E quarto, vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que ele disse? Neemias, sabe o que ele fez? Quando ele disse: vós não tendes partes nisso, Neemias repreendeu Tobias e Sambalate. É como se Neemias dissesse como Jesus: vai-te, Satanás, vai-te daqui. Ele repreendeu aquela ofensiva, aquele ataque, aquela investida. Vai-te, você não tem parte. Deus está dizendo para você: repreende, resiste, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai-te, Satanás. Repreendeu. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Capítulo 3 agora. Vamos ver. Depois de resistir à oposição, ele vai começar a reconstrução. Não pôs o tijolo ainda. Está vendo a dificuldade? Não pôs. Agora ele vai começar, André.
Espera aí. Ele tem o material: madeira, pedra, cimento. Ele tem as cartas, os vistos, aprovando ele de ir e vir trafegar por aquelas estradas tranquilo. Ele tem a escolta, a proteção. Ninguém vai tocar nele. Tem tudo. Agora ele vai começar. Mas como? Ele não tem mão de obra, irmão Luiz. O que adianta o senhor ter R$1 milhão? Ter material, ter tudo, mas está sozinho. Para fazer uma porta de banheiro o senhor consegue. E para fazer uma cidade? Ele não tinha mão de obra. Estava sozinho. Sozinho. Era uma colossal obra. Ele jamais conseguiria reconstruí-la sozinha. Jamais. Aí sabe o que acontece? A minha Bíblia diz que a obra que Deus começa, Ele termina. Deus levanta uma equipe, 38 turmas, trabalhando em regiões diferentes, para assessorar o grande líder, o grande governante, o grande ministro Neemias. Acompanhe comigo o capítulo 3. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, se dispôs para quê? Ele e os outros sacerdotes, seus irmãos. Esses vão ficar com a porta das ovelhas. Ok? Verso 2. Junto a eles edificaram os homens de Jericó. Deus levanta homens de Jericó para também ao seu lado. Verso 3. Deus levanta também os filhos de Racenaá, edificaram a porta do peixe, e colocaram vigas, e assentaram as portas com ferrolhos e trancas. Deus levanta uma equipe, 38 grupos divididos em vários setores da obra. Deixa eu ver aqui. Estou tentando traduzir o meu. Entendi. 38 turmas. Sabe o que eu aprendo aqui? Meu irmão, Deus jamais vai deixar você sozinho. Deus jamais vai desamparar. Há momentos sim que você fica sob o silêncio de Deus. Há momentos que você passa desertos que é só você que tem que passar. Mas quando a obra da reconstrução da sua vida dar início, Deus sabe que você não tem condição sozinho. E se necessário, Ele coloca uma equipe. Notem, foram homens de regiões diferentes, cores de peles diferentes, homens de estratos sociais diferentes, que formaram uma poderosa equipe para assessorar um homem só, Neemias. Não fique pensando que o recurso só virá aqui de Franca, da sua rua, da sua vizinhança, dessa igreja. Meu irmão, Deus levantará recursos das 4 partes dessa terra, enviará pessoas que talvez você não viu, não conhece, não sabem quem é, e elas se disporão a ajudar você. Glória a Deus. 38 equipes em todos os cantos da cidade, apoiando a ordem de um só homem, Neemias. Virá, meu irmão, virão. Deus preparará pessoas. Deus preparará almas generosas, bons samaritanos, almas piedosas, indulgentes, senhoras, irmãos em Cristo, irmãos fora de Cristo. Não, e fora de Cristo não é irmão, né? Pessoas fora de Cristo virão, ajudarão você.
Como eu queria ter tempo para falar, mas tem tanto ainda. Depois de tudo, a obra dá início. Veja o verso 6. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bessodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. E aí vai. Qual que foi, no que consiste a descrição do versículo 6? A obra, enfim, começou. Enfim, começou. Enfim, a obra começou. Depois de tudo, ela iniciou. Não pense você que você ficará só no papel, só na promessa, só no abstrato, só no subjetivo. Você há de começar. Deus há de dar recursos, ânimo, motivação, coragem, força. Para que viu aqueles homens lá? Porque tem cada tópico que tem tanto desdobramento que já não... Porque Neemias não entendia de topografia. Neemias não entendia de argamassa. Neemias não entendia de madeira de cedro. Neemias não entendia de nivelação, prumo. Deus colocou um especialista para cada área deficiente de Jerusalém. Se você estiver precisando, se você estiver com dor, Deus não vai mandar. Se você estiver com dor, Deus não vai mandar um cozinheiro para você. Se você estiver sem roupa, Deus não vai mandar um fazendeiro. Deus enviará pessoas estrategicamente, Jesus. Pessoas que tenham talentos e recursos, que vão de encontro com a sua necessidade. Eram pessoas experimentadas e cada uma no seu talento, na sua obra, fazendo aquilo que necessitava a cidade. Meu irmão, isso é o cuidar da soberania de Deus. Meu Deus, você tem que acreditar na fidelidade de Deus. Você tem que se lançar, descansar, se render à fidelidade e à precisão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Capítulo 4, verso 6, sabe o que aconteceu? Eles tinham construído o muro até a metade. Metade do muro, não tinha acabado o muro, mas tinha colocado a metade. O que entende isso? Quem passava de longe desse uma espiadinha, ó, estão fazendo um muro ali. As pedras são bege, parece ter um projeto de um jardim. Eu vi uns portais meio ali, deve uns... Que a cidade feia, suja, cheia de escombros, 70 anos que estava abandonada. Parece que vai ficar bonito, hein? Olha lá. Dá para ter uma ideia da forma. Jerusalém foi tomando forma. Eles já iniciaram o projeto. O muro já estava na metade. Já começou a retornar a identidade, tomar forma. Meu irmão, o seu sonho, o seu projeto vai começar a tomar forma, vai sair do papel. Quantos anos orando e jejuando e nada? Quantos anos se revolvendo no leito de cama e nada? Quantos
adoração, jejum e culto após culto, nenhum sinal, só poeira, ruínas, tragédia, dor. Mas finalmente você vai começar a ver o seu plano ter forma, vai sair do papel, você vai começar a ver as primeiras vitórias, você vai começar a ver esse cativeiro terminar, diz o Senhor. Forma. A sua filha vai voltar a dar credibilidade para você. Pai, finalmente o que o Senhor tanto fala está se cumprindo. Sua filha seus filhos vão dar credibilidade para você, mãe. Seu esposo, sua esposa. Você vai começar a ver a mão de Deus desenhar, esculpir, o arquiteto do universo, esculpindo o seu sonho, seu projeto, reerguendo a sua vida. Você vai começar a ver os primeiros sinais de amor nesse casamento, de restauração na vida conjugal, os primeiros sinais dos seus entes queridos abrindo o coração para o Evangelho, perguntando a você da Bíblia, começando a dar os primeiros passos. Finalmente você vai começar a ver os primeiros sinais da vitória sobre aquele pecado, da mortificação daquela área, do domínio da natureza, e finalmente podendo desfrutar da plenitude em Cristo. Metade do muro. Metade do muro. Agora, meu Deus, tem um segredinho aqui. Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não vai dar para falar. Sabe por que chegou, Fernando, na metade? Porque o povo comprou a briga. O povo falou assim: ou vai ou racha, ou nós põe esse muro para cima, ou não acaba de derrubar o resto. Eles se empenharam. Eu tive um discipulado com os jovens aqui ontem, e eu falei para eles algo. Depois eu discipulei o Danilo da Quinta do Café, e também expliquei algo para ele sobre o meu ministério. Eu disse: essa é a diferença de crente e crente. Todo crente ora, todo crente lê, todo crente jejua, todo crente luta com o pecado, todo crente trabalha, todo crente estuda, todo crente faz tudo. Mas tem crentes e crentes. Qual a diferença dos crentes vitoriosos e os crentes derrotados? É o que os crentes vitoriosos, eles pegam o boi pelo chifre. Eles são intensos. Sabe por que o muro foi para metade? Porque o coração do povo se inclinou em trabalhar, porque eles usaram toda a sua força, intelecto, toda a sua condição e se empenharam. Essa é a diferença. O seu cristianismo meia boca, a sua oração meia boca, o seu jejum meia boca, o seu culto meia boca, não lhe renderá a reconstrução dos muros. Inclina seu coração, é intensidade, é uma disposição, uma luta. Então você verá a reconstrução. Quer fazer diferença nessa geração? Quer ser um homem de Deus, um poderoso pregador, um ganhador de almas, um grande ministro, um excelente pai, marido, filho, um excelente cristão? Aplica teu coração no que você está fazendo. Aplica teu coração. Verso 7. Opa, olha ele aí, ele voltou. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começaram a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Lembra do capítulo 2? Presta atenção, irmão.
Quando eles iam iniciar, Vani, a obra, o inimigo levantou para tentar impedir de iniciar. Agora a obra está na metade, o inimigo levanta de novo para impedir de terminar. Primeiro ele se levantou para impedir de começar. Agora o muro está na metade, vai impedir de terminar. Até aqui 90% da igreja chega. Até aqui chega. Passa por tudo que eu preguei. Até que chega. Mas aqui, a maioria cai. Começou. Estava dando certo. Nós estávamos nos indo bem. Aí veio uma oposição. Abandonei tudo. A hora que o diabo está vendo que está tendo forma. A sua mãe está quase vindo no culto. A sua mulher começou a abrir o coração para o evangelho. Aquelas almas estão convertendo. As dívidas vão ser pagas. Agora parece que vai. O casamento está bom. Quando está tomando forma, ele se levanta. Ele se opõe e diz: não, você não vai terminar. Não, não. E a maioria perde tudo o que conseguiu até ali. Não foi assim com você, meu bem? Você mesmo, Adriano. Não estava indo de vento em polpa, aí veio uma formiga lava-pé e te picou. Aí você deixou tudo. Eu vou falar que essa formiga, você vai ver. Estava metade, estava indo, agora vai. Meu irmão, você não está lidando, Alexandra, com um gremlin, lembra? É um ser inteligente, ele é capeta, ele pensa, o ataque dele é orquestrado, engendrado, ele pensa, ele vai, agora é a hora de atacar. Eles já estão cansados que a obra está na metade, eles estão esperançosos, eu vou me opor agora, o ataque é pontual. Lê o 8 comigo. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Gabriel, Satanás é um ser inteligente. Sabe o que o versículo 8 narra, Sérgio? Uma conspiração. Ele pegou gente da cidade, ele foi comprando, corrompendo, ele foi criar um motim, ele foi falar com os governantes, ele vai suscitar, eu vou impedir essa obra. Gente, é aí que vocês tomam, vocês acham, vocês têm a cultura de diabo, está amarrado, sai, capeta, e vocês acham que é assim que lida com ele. Meu filho, ele não é gato, ele não é cachorro, ele não é um animal irracional, ele desviou do céu 1/3 dos anjos, é a criatura mais inteligente que existe, ardilosa, sagaz, maligna. Ele está orquestrando um plano contra Neemias para derrubá-lo. Agora que o muro está na metade. Então ele veio a primeira vez para impedir de começar. Agora ele vem a segunda para impedir de concluir, de terminar. Olha o verso 11, Felipe Ribeiro, como é que ele faz? Verso 11, cadê do 4? Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disto. Olha só, nada saber nem ver, saber e ver, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Você viu aqui, Fabinho? Você não viu, você não entendeu nada que está aqui. Nós vamos entrar no meio deles, Juliano, no meio de vocês aí, sem vocês verem nem saberem, e vamos matar vocês. É sutil, é invisível, é uma seta, é uma coisa assim, é difícil, gente, não é com a cauda e com o garfo, eu sou o diabo, não, é uma mensagem de celular, é um e-mail, é uma palavrinha para ferir a mulher que ela está quase pegando sono, e ele entra, é sutil. É uma notinha que você deixou, é uma mentirinha no telefone, é um realzinho, uma dívidazinha boba. Ele está entrando, sem eles saberem,
sem saber, eu vou entrar, sem eles ouvirem, sem eles verem. Eu vou entrar no meio e eu vou acabar com esse muro. Sutil. É a hora de você ter discernimento, pelo amor de Deus. Discernimento. O que é agora? É a hora. Seu Alceu, Denilson, José Moreno, Líria, está na metade? Vitor, não pode ter uma brecha agora. Nenhuma. Senão vai tudo por água abaixo, o serviço. Ele está ali, ó, com o olho dele. Ah, deixa eu ver pecado. Ah, deixa eu ver. Fecha as brechas. Mulher, bota essa língua para dentro e para de murmurar contra o teu marido, sua chata. Marido, deixa de ser cavalo grosso e trata ela igual uma mulher, como vaso mais frágil, como diz Pedro. Para de ficar espiando mulher pelada meia-noite, seu sem vergonha. Vai pagar quem você deve. É as brechas. Para de ficar fofocando e falando mal, porque está uma chuva de demônio na sua vida por causa disso. Agora é a hora de fechar as brechas. É hora de perdoar. É hora de orar mais, de jejuar, de amar, de se santificar, de não ter rancor no coração. Sutil. Agora o verso 15, a atitude de Neemias. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Não, 15. Deixa eu ver se é o 15 mesmo, peraí. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Sabe qual que foi a resposta de Neemias? Eu estou terminando, calma. Vieram a primeira vez, Neemias deu uma chapuletada e resistiu eles, para impedir de começar. Agora o muro está na metade, eles voltam para impedir de terminar. Neemias diz assim: não os temais. Sabe o que Neemias está dizendo aqui? Wender, não se intimida com o inimigo, não. Ele quer te intimidar. Ele quer se mostrar mais grande do que ele é. Ele quer inibir você, a sua fé. Ele quer fazer você recuar. E Neemias está dizendo: não se intimida. Porque o diabo é mais ou menos assim. Você está num ringue, vale tudo, boxe, você está lá, né? Se o oponente vê que você deu um passinho, já ganhou a luta. Se ele vê você fazendo assim, está com medo. Não cede 1 milímetro de espaço para o inimigo. Não recue. Não se intimide. Não desista do projeto. É isso que ele está dizendo. Não se intimida. Aí diz assim: lembrai-vos do Senhor. Mas lembrar do quê? O que será que é isso? Lembrar-vos do Senhor. O que será lembrar do Senhor, Rodrigo? Eu acho que é assim, lembrar do quê? Porque o Senhor falou uma coisa para nós. O que ele falou? Ele falou que a gente ia construir. Então você está querendo dizer que ele fez uma promessa? E por que eu não devo intimidar, José? Porque tem uma promessa sobre você, as promessas do Senhor, as promessas, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As promessas, não temas o inimigo, fie-se nas promessas.
Fize nas promessas do Senhor e não recue as promessas. Depois ele diz: pelejai pelos vossos filhos, filhas, mulher e casa. Neemias repreende o inimigo, olha só, dá uma palavra de conforto e dá uma ordem de guerra. Manda ver, passa a mão na espada, pelejai, vamos ao combate, vamos ao ataque, vamos. Igreja, esse é o som da trombeta para a igreja, é uma ordem de guerra, é uma ordem de guerra. A Bíblia não chama você de coitado, sabe qual é o título que a Bíblia usa para você? Soldado, exército, milícia, luta, guerra. Nós estamos em guerra e você é um soldado. Pelejai, desembanhai a espada e vamos para a luta. Luta pela sua família, luta pelos seus filhos, luta pelo seu sonho, seu projeto. Primeiro, não temas, não fique inibido. Segundo, as promessas. Alguém tem alguma promessa aí? Diz amém. Amém. Só metade? Ô filho, alguém tem alguma promessa? Amém. Terceiro, pelejai. Agora o 15. Vamos ver o que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui eu vou rápido. Sabe o que aconteceu, Marcos? Resistiu o diabo e ele fugiu. Foi embora. Bateu o pé. Vai, foi. E eles voltaram para a obra. Lembra disso. Resistir o diabo, é lógico que é da jeito certo, não é falar está amarrado. Resistir o diabo é não ceder à tentação. Isso é resistir o diabo. Não é ficar clamando o sangue de Jesus, não. Não é nada disso, não. Nem amarrar, desamarrar. É não ceder à tentação. Aí ele vai investir. Viu que você não cedeu, você resistiu. E ele fugirá de você. Aí, sabe o que ele fala aqui no 15? Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, já sabíamos o que Deus tinha frustrado o plano. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Sabe o que é isso, André e Kátia? É assim, ó. O diabo veio e se opor. Aí vocês deram uma balançada e resistiram ele. A hora que ele foi embora, Larissa vai para o seu posto, Kátia para o seu, eu para o meu, a outra para o outro para o outro. Cada um com a sua fatia de responsabilidade. Vocês não têm um plano aqui de reconstruir essa família? Temos. Cada um vai fazer a sua parte. Viu, pai? Não é só você não. Viu, mãe? Não é só você não. Viu, filho? Não é só você não. Cada um cuidando do que lhe diz respeito. E se não é assim, é você, pai, que tem que colocar cada um no seu posto. Capítulo 5. Agora está terminando. Agora entra a pior batalha de Neemias. Olha o 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres. Contra quem? Os judeus, seus irmãos. Por quê? Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Até aí. Eles aniquilaram o problema externo. Tobias, Sambalate, fora, querendo entrar, Neemias expulsou. Agora vem um problema mais perigoso. Começou a ter problema interno. O capítulo 5 é destinado ao problema social de Jerusalém. Sabe o que está acontecendo? Miséria. O povo estava passando fome. Os magistrados judeus e as famílias ricas estavam oprimindo as pobres. E o povo judeu que habitava ali estava pagando imposto tão alto que estava passando fome. E para comer tinha que penhorar mulher e até filho
para que tivesse um recurso para comprar o que comer. Ou seja, a luta estava no auge, as obras em todo vapor, projeto, muro na metade. Começa a ter uma divisão entre eles, um conflito interno. Agora imagina, o povo não tinha condição de trabalhar porque estava dedicado na construção do muro. E não tendo condição, não tinha muito dinheiro para ter o que comer. E o povo estava extorquindo, explorando os magistrados. E começou a haver um conflito para retardar a obra. Essa é a maior luta que você vai enfrentar para reconstruir sua vida. A divisão no seu lar. Um reino dividido contra si não subsistirá. Se não houver harmonia, sintonia entre você e a sua mulher e você, se não houver sintonia entre você e seus filhos e você, se não houver harmonia entre você e seus pais e você vai cair. A igreja de Atos foi bombardeada de tudo quanto é lado. O diabo não conseguiu pegar ela. Quando o diabo entrou dentro, ele pegou Ananias e Safira. Mentiram para o Espírito Santo, roubaram parte da idade, enganaram e mentiram para Pedro. Começou a ter uma crise dentro da igreja. Problemas internos. Se não houver harmonia de pastor para pastor, se não houver harmonia de obreiro para pastor, se não houver harmonia de ovelha para pastor, se houver divisão, um falando mal do outro, despregando o que o outro prega, fazendo picuinha, o reino divide. A obra é desgraçada, destruída. Se a mãe está jogando o filho contra o pai está jogando a filha contra a mãe, se dorme em quartos separados, se há divisão, se não há acordo, se não há sintonia, se cada um quer ir para um lado, o muro não vai terminar, o muro vai ser destruído, você não vai concluir seu projeto. Tem que haver unidade. Unidade é um dos principais. Você está entendendo? Amós capítulo 6 verso 3. Podem dois andarem juntos se estiverem em desacordo? Podem dois caminharem juntos se não estiverem em acordo? Não podem. Você tem que resolver o problema da sintonia, do acordo, da harmonia, da unidade. Começou a ter uma divisão, eles pensaram em parar com a obra. O povo estava passando fome. Foram tirar o foco do muro para a ação social. Agora como que Neemias lidou com isso aqui? Vamos ver rapidinho, senão não termino. Verso 6, Neemias 5,6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados, e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Verso 9, então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do Senhor nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Verso 11, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro de trigo, do vinho e do azeite. Verso 12, então responderam: restituir-lhe-emos, e nada lhe pediremos, faremos assim como lhe diz. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Sabe o que Neemias fez? Vem cá você aqui, vem cá você, assina todo mundo essa potroca aí, e eu quero unidade. Aí vieram os magistrados de filinha assim, ó. Pronto. Resolvido. Esse Neemias esse Neemias é um lampião, né? Neemias é o rei do cangaço. Neemias ficou lá, ai, o outro lá meio, vem! Pronto. Devolve a terra desse, a desse para esse, a desse para ele, beija o outro, abraça o outro, pede perdão, abraça e fala, te amo em hebraico.
Já vai saber o que é isso, né? Abraçou. Agora sabe com quem que eu estou falando? Sabe quem que vai fazer isso? Não é a Dona Maria, nem a tia Anastácia, nem a Dona Benta. É você, Barão de Araruna. É você. É você. E quem fazia ele era o Rubens de Falco, hein? Só a veiarada que ria aí, ó. Não ri não, que você se entrega, meu filho. Aí todo mundo sabe que você tem mais de 50. É o pai que pega o menino, vem cá, senta aí. Pega a menina, vem cá, senta aí. E pega a senhora, vamos madame, não faz eu usar força, não. Vai madame, senta aí. Aí vem ele, que é o jagunço, e senta também. Vamos resolver. Eu te amo, não te amo, perdoa, vamos isso, aquilo, aquilo, outro, isso. Foi isso que Neemias fez. Neemias, segundo aquela linguagem, é do Velho Oeste, era o xerife. Agora, está indo para o final. Agora, olha quem aparece de novo, o miserável não morre. Ô bicho, capítulo 6. E tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro, até aí. Primeiro ele vem para impedir de começar. Depois ele vem para impedir de concluir. Agora o muro já está concluído. Ele vem para destruir o que foi concluído. Primeiro ele tenta impedir de você reconstruir. Depois ele tenta impedir você de terminar de reconstruir. Agora já está reconstruído. Ele vem para tentar destruir o que está recém-construído. O que aconteceu? Os muros já estavam lá em cima. As portas quase colocadas. Estava quase terminado. Só que você sabe, uma obra que acaba de fazer, ela ainda está meio frágil. Tobias e Sambalate voltou. Vamos derrubar essa parada aí. Vamos matar esse camarada aí. Vamos acabar com isso aí. Satanás, olha só. Quando você estiver pegando a chave, estiver assinando, quando a mulher estiver batendo na porta para ir pedir o perdão, quando você estiver sentindo, recebendo um passo daquela libertação, ele vai vir novamente. Ele vai vir. Porque ele sabe que a construção ainda está frágil, ele vai destruí-la. Não subestime Satanás. Ele veio. Agora vamos ver a reação de Neemias de novo. Verso 1, né? Tendo ouvido Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeiras do Vale do Ônio. Porém tentavam fazer mal. Agora o verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Até aí. Notem, ele veio de novo, e agora o muro já estava pronto. E a Bíblia diz, Neemias diz que ele veio 4 vezes. Ele insistiu. Vai mostrar que a insistência do diabo, a perseverança dele, ele não desiste de destruir você. Ele foi aqui pela 3ª vez, e na 3ª foi 4 vezes consecutivas para tentar destruir Neemias e o muro. Olha a insistência do inimigo. Eu só estou dizendo, dando ênfase para mostrar para você que você está numa guerra. Você não está num parque de diversões. Enquanto você não encarar a sua vida cristã como uma guerra, você não vai vencer. E 4, agora a reação de Neemias. Eu, porém, lhe dei, o verso 4, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Qual resposta? O verso 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer:
estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Sabe qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra, e eu não vou descer. Não cedeu à tentação, não cedeu à ameaça, não deixou a pá sair da sua mão. Estou fazendo uma grande obra, por que deixaria eu? Determinação. É essa palavra rasgada do vocabulário dos crentes, hein? Você precisa ler o Monge Executivo. Você não precisa ler o Monge Executivo, não, você está doido? Não tem inspiração divina? Você precisa ler Neemias. Determinação, objetividade, afinco, esmero. É como Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para as que estão avante de mim, prossigo para o alvo. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Avanço, violento esforço para frente. Paulo era um rolo compressor, uma máquina. Eu faço um violento esforço para frente. É assim que você tem que fazer no seu projeto. Verso 11, capítulo 6, 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Até aí. Um homem como eu fugiria? Claro, não fugiu. Agora vamos ver como ele vence realmente. Verso 14. Neemias 6,14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Até aí. Só um princípiozinho aqui. Sabe como é que Neemias venceu a última ofensiva do inimigo? Verso 14. Lembra-te, meu Deus. Oração. Lembra que nós começamos com oração a reconstrução? Lembro. Sabe como é que termina a reconstrução? Com oração. O projeto deve ser constantemente regado pela oração. Não se esqueça disso. Capítulo 15, verso 15, a conclusão do sermão e do muro. Depois que Neemias ora, acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, acabou-se, pois, o muro, ao 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, sucedeu-se que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Aqui tem 3 coisas, rapidinhas. Primeiro, a promessa que Deus fez se cumpriu. O muro foi erguido em 52 dias. A obra que Deus começou, Ele completou. Segundo, muitos dos nossos inimigos, ouvindo isso, temeram. O que é isso? A reconstrução daquele lugar causou impacto nos vizinhos, de maneira que fizeram eles temer. Quando o ímpio, quando essa sociedade, quando teu pai e tua mãe olharem para você e verem a obra poderosa que Deus fez em você, eles vão temer o nome de Deus. O testemunho de vocês irá impactar essa sociedade. Terceiro e último, esse é o grande propósito da reconstrução. Sabe por que a reconstrução acontece? Só por causa disso aqui. O objetivo principal da reconstrução é esse. E temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito do seu conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. O que é isso?
no final, Deus recebe a glória, Deus recebe a honra pela reconstrução do muro. Deus vai reconstruir sua vida para que Ele receba a glória, para que o nome dEle seja glorificado, para que todas as nações, povos, pessoas olhem para você e reconheçam o poder de Deus. Esse é o objetivo maior. Esse é o grande objetivo. O que acontece? Neemias consegue. O sonho foi concluído. O projeto foi acabado. Ele reconstruiu a cidade. Os muros agora não tem mais brecha. As portas estão queimadas. Ele vai passar a governar. A miséria vai ser terminada. O opróbrio, a vergonha. Eles voltarão a ser um povo com honra. E no final, o nome de Deus é exaltado. O nome de Deus. Está vendo essa situação que você está aí? Está vendo? Essa crise? Deus há de restituir você, restaurar você e preparar tudo aqui que eu preguei, para que no final Ele, e somente Ele, saiba disso, não é mérito seu, não é honra sua, Ele, somente Ele, receba louvor, receba honra, receba glória. Glória seja dada ao Senhor. Que a vida de todos aqui seja reconstruída, reformada, transformada, refeita, para que Ele, o soberano de Israel, o grande eu sou, seja então glorificado em nossas vidas. Feche os seus olhos agora e comece essa obra de reconstrução.